Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os aportes que eu fiz em ações brasileiras em janeiro de 2024, aproveitando essa recente queda, essa correção de mercado no Ibovespa, e obviamente trarei o racional por trás dessas operações. Sendo assim, vamos à tela do meu computador para eu mostrar quais foram as operações. Como eu disse para vocês, o Ibovespa teve uma recente correção de mercado que se iniciou em janeiro e continua no mês de fevereiro. Quando nós pegamos o topo de 134 mil pontos e puxamos para a pontuação atual do Ibovespa, temos mais de 5% de queda. É uma correção pequena considerando o histórico de volatilidade do Ibovespa. Ainda assim, fiz os meus aportes. E sem enrolação, vou trazer para vocês quais foram os aportes e na sequência vou tratar a respeito do racional dessas compras. E no dia 4 de janeiro, eu acabei comprando as ações de Jalles Machado a um preço de R$ 7,60, 800 ações, a um valor total de R$ 6.080. No dia 5, eu acabei comprando com uma ordem no VAC GGBR4, mais uma posição relativamente pequena de 300 ações, dando um valor de R$ 6.900 a R$ 23. Já no dia 22, passei um período sem realizar nenhuma compra por quanto estou deixando a maioria das minhas ordens no válido até cancelar. Acabei fazendo uma venda de Copel, vou explicar o porquê, 2.000 ações, não zerei a posição, ainda tenho uma pequena posição, dando um saldo ali de R$ 20.000 a R$ 10 e comprei 1.000 ações de Irani a R$ 9,90, dando R$ 9.900. Vendi no dia 26 as minhas ações de Petrobras. Eu já havia deixado há algum tempo a minha ordem no válido até cancelar de venda de Petrobras a R$ 40. A ordem foi então atingida, R$ 28.000. No dia 29, eu comprei 2.000 ações de Vulcabras. Não são todos que conhecem essa empresa, falarei brevemente a respeito dela. Comprei a R$ 18,95, dando um valor de R$ 37.900. No dia 30, uma ordem que eu havia deixado no VAC de Kepler Weber foi atingida a R$ 9,50, R$ 19.000, 2.000 ações. E no dia 31, eu havia deixado outra ordem, no caso a R$ 9,80 de Irani, comprei 1.000 ações, dando um total de R$ 9.800. No total, em resumo, conforme consta do Investidor 10, tivemos os seguintes lançamentos: Jalles Machado compra, GGBR4 compra, Irani compra, Copel venda, Petrobras venda. Copel eu não zerei a posição, ainda tenho uma pequena posição, Petrobras eu zerei a posição. Compra de Vulcabras, Kepler Weber e novamente Irani. No total, nós aportamos R$ 89.532 em ações brasileiras. Só que, considerando que Copel e Petrobras foram vendas, isso gerou um saldo, portanto, na prática, eu aportei pouco mais de R$ 40.000. E você irá reparar, num primeiro momento, que os meus aportes se concentraram em empresas small caps, como Irani, Kepler Weber, Vulcabras e Jalles Machado. A única large cap foi GGBR, de todo modo, uma pequena posição, porquanto meu foco nesse ano não é realizar compras em large caps. Sendo importante lembrar aqui que os membros do canal recebem antecipado as minhas ordens, vídeos a respeito dessas empresas, muitas delas fora do radar. Por exemplo, há 7 dias atrás eu falei a respeito da Vulcabras para os membros do canal, assim como falei a respeito de uma outra empresa small cap Metisa que eu não tenho na carteira, e ainda tratei dos riscos que estão me deixando cautelosos com Vale. Sendo assim, para saber as minhas ordens em antecipado e para saber quais ordens eu tenho no VAC, não deixe de se tornar membro do canal clicando em Seja Membro aqui embaixo. Pois bem, começando com Jalles Machado, como antecipei para vocês, ela é uma empresa small cap. Hoje ela detém um valor de mercado de 2,23 bilhões de reais. Considera-se small cap a empresa cuja capitalização de mercado, cujo valor de mercado não supera 10 bilhões de reais. E o meu foco atual em small caps decorre do fato de que as taxas de juros seguem caindo e o valuation das small caps acaba ficando cada vez mais atrativo para os bancos de investimento, para o mercado financeiro no geral. E essas empresas, no geral, acabam se apreciando por conta disso. Além do fato de que eu já tenho posições relevantes para a minha carteira em large caps, a exemplo do Banco do Brasil e da Vale. E como você pode perceber aqui do gráfico, Jalles Machado segue caindo desde setembro de 2023. Chegou a ser cotada no gráfico ajustado a mais de R$ 9,00, agora custando R$ 7,34. Então ela vem no movimento de correção de mercado. Nesses movimentos de correção são os momentos mais adequados para você fazer um aporte, desde que a empresa que você está analisando
ou que está na sua carteira não tenha perdido seus fundamentos, obviamente. Nem sempre uma queda é uma oportunidade. Uma queda pode ser uma grande cilada. Então, nas quedas, você precisa avaliar se trata de uma oportunidade ou de uma cilada para você tomar uma decisão. E mesmo que seja uma oportunidade, não necessariamente você irá comprar aquela empresa, porque talvez não faça parte da sua estratégia, seja talvez um setor que você não queira colocar na carteira, seja porque você não quer ter mais ações na sua carteira. Isso também é importante de se pontuar. Mas essa é uma empresa que já estava na minha carteira e que eu estou aproveitando essa correção para comprar. É uma companhia que atua principalmente no setor de açúcar, só que ela não é simplesmente uma empresa que opera uma commodity, porque ela traz valor agregado ao açúcar, porque ela é uma companhia vendedora de açúcar orgânico. Então ela produz açúcar orgânico, o que dá mais valor agregado e traz vantagem competitiva para a empresa. Ainda assim, ela foi impactada, assim como todo esse setor brasileiro, pela recente correção que nós estamos tendo, principalmente nesse ano, no preço do açúcar. Então isso afeta essas empresas. E quando nós olhamos num comparativo de múltiplos entre São Martinho e Raízen, que possuem operações similares à da Jalles Machado, sempre lembrando que a análise de múltiplo ela é uma análise comparativa e relativa, você não pode simplesmente pegar um múltiplo isolado ou utilizar aquele múltiplo isolado para comparar com empresas que não são do mesmo setor ou de atividades similares à da empresa sob análise. Tudo isso é muito importante para que a análise não seja completamente equivocada. Você percebe que, olhando-se para o múltiplo preço sobre lucro, que é o principal indicador de valuation utilizado no mercado para verificar se uma empresa está cara ou se ela está barata, Jalles está com um múltiplo de 5,61. Quanto menor, mais barata provavelmente a empresa está. E aí ela acaba vencendo São Martinho e Raízen nesse múltiplo. Mas como são empresas que exigem uma alta necessidade de investimento de capital, são companhias que precisam de muito capital para operar, o ideal é você olhar pelo múltiplo EV sobre EBITDA ou EV sobre EBIT. Ainda assim, a Jalles é a mais descontada. E por mais que se busque, no geral, comprar empresas de commodities com múltiplos mais elevados, já tratei a respeito desse tema num vídeo, vou estar deixando aqui no card, o fato é que a Jalles não é exatamente uma empresa de commodities, se aproxima disso, mas não é exatamente isso. Por isso eu prefiro olhar para os múltiplos mais baratos, sendo que é uma empresa hoje que está com uma dívida controlada, não é uma dívida que supera 3, 4 vezes o EBITDA da empresa atual, de tal modo que o endividamento atual não me preocupa, sendo que ela consegue ali um ROIC, um retorno sobre capital investido superior a 10%, o que é um requisito que eu coloco nos meus filtros de análise de ações. Sendo assim, é uma small cap de crescimento, vem pagando dividendos razoáveis, está mais descontada que as suas pares setoriais e vem no movimento de queda, onde no geral é o melhor momento para se aportar. Não é recomendação de investimento nenhuma, como eu disse, você precisa analisar se uma queda é ou não oportunidade. Eu vislumbrei que sim, mas eu estou comprando devagar, até porque a faca pode estar caindo, mas é ilusão sua achar que você vai acertar o fiofó da mosca, algo que é muito improvável que aconteça. Eu já consegui algumas oportunidades, outras não, acaba sendo algo bastante imprevisível, então não se importe com isso. Verificou que a ação está barata? Ela pode continuar caindo mais, independentemente de estar barata, e aí você vai fazer o aporte, porque se você não fizer o aporte, ainda que mínimo, você pode perder esse movimento, a ação pode voltar, e aí você vai ter que comprar a ação mais cara. A próxima ação da lista é a GGBR4. Muitos me perguntam quanto a Gerdau, por que não optar pela Gual 4? Ora, você até pode optar pela Gual 4, que é a hold. No caso específico da GGBR, eu olhei mais para liquidez. E eu fiz um aporte pequeno porque eu sabia que provavelmente a ação iria cair pela dinâmica atual envolvendo o aço chinês. Fiz um vídeo específico sobre Gerdau, vou estar deixando aqui no card. E até por isso que eu não aumentei posição ainda, porque ela pode continuar caindo, mas já há recomendações recentes de compra da Gerdau, mesmo sem a solução para esse problema chinês. Mas precisamos lembrar que o aço da Gerdau possui muito maior qualidade do que o aço chinês no geral, de tal modo que Gerdau pode acabar revertendo, principalmente se você considerar a operação dela na América do Norte. Então, hoje, abaixo do seu valor patrimonial, negociando a múltiplos baixos, múltiplo dela 4, 5 vezes lucro, a ação já começa a se mostrar ali bastante descontada, mas pode continuar caindo. E aí, então, eu prefiro focar em outras
por isso os aportes em outras ações no momento. Sendo que quando nós comparamos Gerdau, CSN e Usiminas, que são empresas pares setoriais, nós percebemos que indicador preço-lucro, as outras duas estão negativos. Por quê? Porque apresentaram prejuízo, enquanto que indicador EV sobre EBITDA, você tem ali 2, 3 vezes EBITDA, sendo assim o Enterprise Value da companhia, que é justamente a soma do valor de mercado com a sua dívida e desconto caixa, a gente percebe que esse múltiplo EV sobre EBITDA está muito baixo, muito descontado em Gerdau. E aí, no geral, o capital ele vai se movimentando nas direções que mais fazem sentido naquele momento. Diante disso, algumas empresas que estão passando por um momento difícil, elas começam a ficar esquecidas pelo mercado, vão apanhando, vão sofrendo as suas cotações. Só que em dado momento, a companhia demonstra a sua reversão e o dinheiro se move novamente para essas empresas. Aconteceu com o Sanepar, por exemplo, no ano passado. A ação ficou 3 anos andando de lado e simplesmente disparou, somente por conta disso. Ela superou uma crise hídrica, mostrou sua eficiência no setor que atua e aí então o mercado novamente passou a comprar Sanepar. É assim que funciona na prática, não estou dizendo que vai acontecer com Gerdau, é tudo uma questão de juízo de probabilidade. A próxima ação é a Copel, que eu fiz uma venda. Eu vendi 2.000 ações, como nós vimos, permaneci com 1.000 ações na carteira. E por que eu fiz isso? Porque a ação passou a ostentar um múltiplo alto e também porque agora, após privatização, a companhia passará a ter alguns problemas envolvendo seus funcionários. Afinal de contas, ela realizou um programa de demissão voluntária, só que ela chamou funcionários quase que indistintamente para aderirem a esse programa, com indenizações bem razoáveis, e aí houve uma adesão que ficou fora do controle da Copel, ela precisou limitar, pode gerar um passivo trabalhista. Então, pegando-se essa situação mais o valuation um tanto quanto esticado no momento, preferi trocar de posição, vender a Copel para comprar outras ações, pensando no custo-oportunidade de você permanecer com uma ação que já está bem precificada no momento e que não vem pagando dividendos e não deve pagar bons dividendos tão cedo, assim como a Eletrobras vem agindo no pós-privatização nesse primeiro momento, até arrumar a casa. E quando nós comparamos múltiplos de empresas similares, Neo Energia, CEMIG e CPFL Energia, nós percebemos que o múltiplo da Copel é o mais alto de todos, índice preço-lucro de 15 vezes, ou seja, 15 anos de lucro a empresa está negociando no momento, enquanto que Neo Energia quase 6, CEMIG quase 5 e CPFL Energia quase 8, sendo que Copel não é mais estatal, de tal modo que ficou com esse múltiplo alto. Sendo assim, preferi pegar esse recurso e comprar outras ações que eu vislumbrei com uma oportunidade melhor para a minha carteira. Sempre frisando que não é nenhuma recomendação. A próxima ação é a Irani. A Irani já faz parte da minha carteira há algum tempo, inclusive passou a ser a segunda maior posição da minha carteira, ficando apenas atrás de Banco do Brasil. Cheguei a quase 15.000 ações de Irani. Nesse momento, em termos de valorização pura, sem considerar dividendos, estamos aqui com 0,5% de ganho, porque eu fui aumentando o preço médio ao aportar nessa empresa. Só que ela chegou a ser cotada a mais de R$ 12, aí esperei voltar para comprar agora abaixo dos 10. Irani também negocia um múltiplo muito baixo, 5 vezes lucro. É importante ressaltar que a média aritmética do índice preço-lucro do Ibovespa fica em 11 vezes. Atualmente está em 7, 8 vezes, enquanto que no geral small caps negociam com múltiplos ainda maiores, de tal modo que nós vislumbramos desconto em Irani nesses preços atuais. Lembrando que também é uma small cap, passou por uma reestruturação ali no ano de 2017, então sempre tem um risco quando você olha para o passado, mas é muito difícil você não encontrar nenhum tipo de motivo que não faça comprar olhando apenas para o passado da empresa. Então é tudo uma análise de risco e conhecimento do negócio que você está comprando para o futuro. É uma empresa com endividamento bastante controlado, vem crescendo muito a sua receita, vem entregando seus projetos, apresentando um retorno sobre capital investido bem elevado e pagando um dividendo excelente, ostentando um payout aqui que vem se aproximando de 40% a 50%. Sendo assim, uma empresa interessante, por isso passou a ser a segunda maior posição da carteira. Não é uma empresa comoditizada, assim como eu falei a respeito da Jalles Machado, porque ela é uma empresa que, embora esteja no setor de papel e celulose, ela produz a celulose para uso próprio. O negócio principal dela é papelão, de tal modo que a celulose é apenas um componente para a sua atividade econômica. Acaba sendo um insumo. Assim como para a Gerdau, o minério de ferro é um mero insumo, ela vende o aço. De todo modo, comparando-se com pares setoriais de bolsa de valores, a gente percebe que indicador preço-lucro, ela só perde da Suzano, só que a Suzano é ultra comoditizada e eu prefiro ficar longe da Suzano por conta disso. A celulose tem um preço bastante complicado. Indicador EV sobre EBITDA, que aí sim importa aqui para essas empresas, a Irani mostra o menor indicador de todos, além de um dividend yield que supera Klabin e Suzano.
razão pela qual fiz a opção pela Irani, só aumentei a posição em uma companhia que eu já detinha na minha carteira. Petrobras, fiz a venda, por quê? O múltiplo é barato, quase 4 vezes lucro, negocia acima do valor de patrimônio líquido, algo que não vinha acontecendo já há algum tempo. Mas veja, Petrobras até se valorizou a partir dos R$ 40. Então eu não acertei topo. Não pense você que vai cravar o topo e depois que você fez a venda de uma ação, ela vai começar a derreter. Mas eu defini para mim mesmo que eu não aceito correr o risco de Petrobras negociando a um múltiplo que supera 4 vezes lucro ou 1,5 vezes valor patrimonial. Então ela pode subir mais um pouco aqui. Eu preferi sair já nos 40. É uma ação com histórico enorme de volatilidade. A tendência é que os dividendos continuem diminuindo. A gente está vendo o preço do barril do petróleo cair nesse ano. Desde janeiro caiu de $80 o barril para 77. Então a gente já está vendo um movimento de queda no preço do petróleo e Petrobras está se valorizando. E ela é uma empresa de commodity, petróleo. Sendo assim, eu entendi que era válido sair da posição naquele momento. Significa que eu não vou entrar novamente? Não significa, porque é uma empresa que a depender do preço vai te dar um retorno enorme. Afinal de contas, eu consegui 100% em Petrobras considerando os dividendos recebidos. Então, tudo depende do preço. É uma large cap de commodity que paga dividendos, então eu preciso de um retorno potencial enorme, um prêmio de risco enorme. Afinal de contas, é uma estatal, tem muito controle em cima dela. E aí, depende do preço que eu estou disposto a pagar para correr o risco inerente à Petrobras. E aí, eu prefiro comprar 2, no máximo 3 vezes lucro. Aportei também em Vulcabras, como vocês viram. A Vulcabras é uma companhia que nasceu na década de 50 e que atua hoje especificadamente no setor de calçados esportivos. Ela detém 3 grandes marcas: Olímpicos, que é o calçado que mais vende no país nesse segmento esportivo. Ela detém o direito de exploração da Mizuno e mais recentemente ela conseguiu da Under Armour. E por meio dessas 3 marcas, ela tem apresentado resultados excelentes, inclusive conseguindo pagar um dividendo muito interessante. E veja, olhar para o dividendo não é uma sardinhagem como alguns podem pensar, porque um dividendo alto é só algo que confirma que a empresa está indo bem. Porque, no geral, um dividendo elevado ocorre porque a empresa teve um lucro líquido alto e ela tem capacidade de distribuir muito lucro. É claro que tem aquela sacanagem de algumas empresas que distribuem só porque estão querendo correr de credores ou porque a empresa vai falir e os sócios querem arrancar o dinheiro deles. Acontece no mercado financeiro. Ninguém é bobinho. Mas quando você se aprofunda numa empresa e olha ali que de fato decorre de um bom resultado operacional e de boas perspectivas para o futuro, aí você conclui que é um dividendo interessante e sustentável. E é uma companhia que negocia um múltiplo um pouco mais alto em relação a essas que eu trouxe aqui para vocês, 8 vezes lucro. Acontece que a empresa vem crescendo a uma taxa de 15% ao ano as suas receitas e nos últimos 5 anos cresceu 30% seu lucro, mas atualmente ela vem crescendo 15% ao ano. Então veja, ela cresce pelo menos o seu lucro líquido em 15% ao ano, ao passo que ela negocia um múltiplo preço-lucro de 8 vezes. Sendo assim, pelo indicador PEG Ratio do Peter Lynch, não faz sentido isso, principalmente considerando que a empresa hoje não tem dívida e vem apresentando um ROI de quase 30%. Preciso lembrar aqui para vocês das lições do Charlie Munger, pelo qual um ROI elevado, 20, 30%, pode lhe dar uma expectativa, desde que esse ROI seja consistente no longo prazo, de que essa empresa vai te entregar um retorno próximo do próprio ROI, mesmo que você não pegue o melhor preço de todos no curto prazo. Então, se uma empresa consistentemente consegue dar 20, 30% ao ano de retorno sobre patrimônio líquido, uma empresa sem dívida ou com uma dívida muito controlada, isso quer dizer que há uma expectativa do investidor de que você pode ter uma valorização de longo prazo de 20, 30% ao ano. É isso que aconteceu com o Banco Itaú, por exemplo, que vem apresentando um ROI consistente de 20% há muito tempo, e quando você olha para a valorização mais dividendos recebidos da empresa nos últimos 10, 15 anos, você teve um retorno anual composto de 15, 20% ao ano. Então veja que há sim uma correspondência, como propõe o Charlie Munger, entre ROI e retorno potencial da empresa que consegue manter um ROI alto por muito tempo. E quando nós comparamos com a Arezzo, sim, uma comparação que o mercado vem fazendo, os gestores de investimento vem fazendo, é Vulcabras e Arezzo. A Arezzo tem uma operação de calçados também. Vale lembrar que a Vulcabras, embora seja considerada uma empresa de varejo, ela é uma empresa de varejo barra indústria, porque é uma operação completamente verticalizada. Como assim verticalizada, Luan? Verticalizado significa que não depende de terceiros para a sua atividade principal, porque a empresa ela produz o próprio calçado, todas essas marcas, e faz a venda no e-commerce e também distribui para lojistas. Sendo assim, é uma empresa completamente integrada. É por isso que
ela consegue margens bem interessantes. Quando você olha para a margem líquida da empresa, está em 20%, bem superior à Arezzo. E olha que a margem bruta da Arezzo é de 53% e da Vulcabras é de 40%. Então a empresa tem eficiência também e pagou um dividendo bem maior e vem crescendo também muito bem, com uma dívida controlada. Por isso, fiz a opção de inserir uma pequena posição de Vulcabras na minha carteira. Pode ser que aumente posição se a empresa continuar demonstrando bons resultados e continuar num preço que eu considere interessante ali, olhando-se para o potencial de crescimento da empresa. Por fim, fiz também aporte em Kepler Weber, como eu falei para vocês, que é uma companhia cujo negócio principal é a criação de soluções pós-colheita. Então esse é o negócio principal da Kepler Weber, ela tem indo muito bem, a tal ponto de ostentar um ROI de 38%. Ela chegou a ostentar um ROI superior a 50% quando você olha aqui para o ROI de 2022. E, melhor de tudo, sem dívida. Uma small cap que cresce sem dívida com alto retorno sobre patrimônio líquido. E é uma das poucas empresas do setor agrícola que eu eventualmente penso em investir, principalmente para esse ano, porque afinal de contas, já trouxe para vocês em um vídeo no canal que eu vou estar deixando aqui no card, que o setor agrícola nesse ano vai sofrer. Então, muita cautela com esse setor no ano de 2024. E aí, Kepler Weber é a única que eu prefiro fazer alguma compra ou outra. Lembrando que ela também é small cap e que apesar de ser a menos impactada pela quebra de safra de 2024, algum impacto haverá. De todo modo, eu deixei uma ordem no VAG a 9,50, era o preço que eu estava disposto a pagar por Kepler Weber, e foi isso que aconteceu. Eu só vou aumentar a posição na empresa se ela tiver uma queda ainda mais expressiva e se essa queda não for uma armadilha. Sempre avalie, não é porque caiu você já sai comprando automaticamente. Avalie a situação específica da empresa. E esses foram os aportes que eu fiz em ações brasileiras. Também fiz aporte em Bitcoin, como vocês sabem eu venho comprando Bitcoin. Eu faço isso através da Quantifury e para saber todas essas minhas operações em antecipado, de novo te convido a se tornar membro do canal para receber vídeos semanais e postagens que trazem esses meus aportes ou ações que estão no meu radar e vídeos específicos de empresas que estão pouco faladas fora do radar da maioria dos investidores. Por fim, preciso deixar claro aqui que não é para você simplesmente copiar as minhas operações, é para você entender o racional e ver se faz sentido para você. Até porque é bastante inviável tentar copiar as operações de outros investidores, porquanto um investidor tem mais apetite por risco do que outro, um investidor tem mais dinheiro do que o outro, um investidor tem mais conhecimento específico de uma empresa do que outro, então não faça isso. De todo modo, já deixe aqui nos comentários o que você pensa dessas ações que eu trouxe aqui para vocês e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. E também compartilhe esse vídeo se te ajudou de alguma forma com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!